Olá, prezados alunos, quem está falando é o professor Esdras Bento e vamos dar continuidade à nossa aula de grego instrumental. Na semana passada nós discutimos a sílaba para uma boa leitura e procuramos entender o substantivo com as suas terminações. Nós definimos a sílaba como som ou a reunião de sons que se pronunciam em uma só emissão de voz, e dividimos a sílaba em monossílabo, dissílabo, trissílabo, polissílabo, de acordo também com a norma regente em língua portuguesa, para que possamos ter uma ideia diretamente de como no grego também ocorre as mesmas normas. Monossílabo uk, apenas uma sílaba, dissílabo blepo, duas sílabas, duas emissões sonoras, trissílabo, didasco, três emissões sonoras, e palingnesia, onde nós tivemos mais de três emissão sonora. Palingnesia. Apresentamos também que a sílaba pode ser longa ou breve. Uma sílaba longa é aquela que é formada por uma vogal longa como eta ou ômega, e uma sílaba breve é aquela que é formada por uma vogal breve como épsilon ou ômicron. Também verificamos a questão dos substantivos, que são palavras que designam coisa, ser ou substância, e que o substantivo pode designar a coisa com existência animada, como o caso de antropos, inanimada, como o caso de oikia, e falamos também que ele designa coisas reais, como rélios, imaginário, como drakon, ou concreta, como theos, ou abstrata, como hagiotas. Explicamos também algumas flexões do substantivo, não é isso? Que a flexão é a propriedade que as classes de palavras declináveis e conjugáveis possuem de sofrer variações em suas desinências. E falamos que os substantivos podem ser flexionados em gênero, número e caso. No caso do gênero, nós descrevemos três tipos de gênero: o masculino, o feminino e o neutro. Na ocasião, nós especificamos que o artigo acompanha diretamente o gênero. No caso do masculino, o artigo ro. No caso do feminino, o artigo re, e no caso do neutro, o artigo to, que serão assuntos que nós trataremos na nossa aula de hoje. Não é isso? Nós apresentamos algumas exceções nos usos dessas regras e falamos também das formadores de substantivo. Nesse caso, nós destacamos a raiz, o tema, a desinência e incluímos também a terminação, definindo o sentido de raiz, do tema do radical, da desinência e também da terminação. Logo a seguir, nós apresentamos que o aluno deveria observar as terminações, principalmente em verbos, para identificar a pessoa que se fala. No caso, nós tratamos do ômega, que indica a primeira pessoa do singular, o és, a segunda, o ei, a terceira, tudo no singular. E também o homem, que indicaria a primeira pessoa do plural, o éter, a segunda, e o sim, a terceira. Daí nós mostramos no verbo lego, eu digo, como ficaria diretamente tanto no singular quanto no plural, usando aquelas terminações que eu falei há pouco. Então, lego, eu digo, terminação ômega. Leges, tu dize, ou você diz, usando a terminação és. Legei, ele diz, usando a terminação ei, tudo no singular. E no plural, legomen, nós dizemos, utilizando a terminação homem, ete ou legete, vós dizeis, e lego sim, ou lego-se, eles ou elas dizem. Essas terminações o aluno deve realmente gravar
e praticá-las até que não reste nenhuma dúvida do seu emprego correto. Nós falamos também das terminações, ou melhor dizendo, nós paramos para falar principalmente agora das terminações, que é a nossa aula de hoje, né? Então, assim como você decorou as terminações da primeira pessoa do singular para o verbo e da também pessoas do plural, você precisa também guardar as terminações das palavras que indicam principalmente o sujeito, que é o nominativo, o genitivo, o dativo e principalmente o acusativo. Então, na formação das palavras gregas, além de você possuir as terminações pessoais, como nós falamos, ômega, és, ei, homem, et e o sim, também é importante você verificar as terminações que indicam os casos. Os casos nominativo, que termina em os, indica principalmente o sujeito da frase. A terminação u, que indica a possessão, no primeiro momento nós vamos entender aqui como possessão, porque nós sabemos que o caso do genitivo, ele corresponde, na verdade, a um adjunto adnominal, que o adjunto, você sabe muito bem, é quando o nome recebe uma desinência de genitivo, então ele passa a indicar que tem uma função de um adjetivo determinado por outro substantivo, e que a sua ideia básica pode ser traduzida em português por meio da preposição de, tá ok? Então, o sentido do genitivo grego é igual ao do genitivo também inglês, para quem entende um pouco da língua inglesa, mas eu não quero atentar para esse momento para não complicar. Então, eu estou trabalhando especificamente, quero que você decore especificamente as terminações que indica os casos. Nós nem estamos estudando os casos completamente ainda. Estou apenas preparando você para você aprender os casos de maneira mais simples e mais fácil. Por isso eu já estou lhe dando umas regras básicas, fundamentais, para que você possa, quando estudarmos os casos concretamente, você ter uma ideia dos seus significados. Então, a terminação os, quando uma frase termina com os, vai indicar se é o sujeito, e geralmente a indicação desse sujeito vem acompanhado de um verbo, tá ok? Então, essa terminação os, ela tem diretamente ligação com uma palavra ou artigo masculino, por exemplo, hologos. Tá? A terminação u indica a possessão, que é um caso do genitivo, que tem uma função de um adjunto adnominal, falar do ou de. A terminação ômega com iota subscrito, que indica o caso dativo, que é semelhante ao objeto indireto em língua portuguesa. E a terminação on, que indica o objeto direto, que é o caso acusativo. Então, você, além das terminações pessoais que eu passei para você na aula anterior, você deve, portanto, prestar atenção nessas 4 terminações que dão a indicação do caso. A indicação do caso nominativo, que termina em os, a indicação do caso genitivo, que termina em u, a indicação do caso dativo, que termina em ômega com iota subscrito, e a indicação do acusativo, que indica o caso acusativo, que termina em on. E em português, essas mesmas terminações, ou essas mesmas formas gramaticais, elas indicariam, portanto, o sujeito, a possessão, o objeto indireto ou o objeto direto. Preste atenção. O substantivo logos, por exemplo, nós vamos ver aqui o caso, o substantivo, a função, a tradução
e a sua possível terminação. Então, no caso nominativo, que pode ter a função também de um sujeito, de um substantivo, nós temos diretamente algumas perspectivas bem interessantes, própria e mais simples. Não é isso? Por exemplo, nominativo logos. Veja que essa terminação os, como nós já falamos, é a terminação dominativo, indica diretamente o sujeito. Se eu fosse traduzir, eu poderia traduzir apenas como verbo, ou apenas como palavra, ou poderia traduzir o verbo ou a palavra, ou conforme aparecer a indicação ou não do seu artigo. E a terminação final é os. No caso genitivo, nós temos a expressão logo. No caso dativo, logo. E no caso acusativo, logon. Então, logos, logo, logo, logon. Logos indica o sujeito e pode ser traduzido como palavra ou a palavra. E a terminação, lembre-se, terminação os. Logo, que indica a possessão e diretamente pode ser traduzido especificamente como da palavra. Não é isso? Já falamos que o caso genitivo em português sempre se traduz, ou melhor, pode ser melhor entendido com um adjunto adnominal, traduzido principalmente através da preposição de, não é isso? Da palavra. Eu gosto de dizer o caso da possessão, porque é uma das formas que você entende de modo mais simples, como, por exemplo, na expressão fos antropo, que significa luz do homem. Então, fos antropo, esse u eu poderia traduzir diretamente como do. Então, você teria que, se eu fizesse a frase fos logo, poderia traduzir como luz da palavra. Fos, que é luz, e eu tiro diretamente o da palavra dessa terminação aqui, o, que indica o caso genitivo da sua forma mais simples. Então, posso colocar fos logo. E eu posso traduzir luz da palavra. Como eu posso traduzir fos antropo, que seria luz do homem. Eu posso traduzir fos teu, que seria luz de Deus. Então, essas terminações aqui, elas são importantes. Nós vamos ficar com o caso do genitivo, como indicando a possessão, sendo diretamente traduzido pela preposição de, onde nesse caso o genitivo corresponderia a um adjunto adnominal. Então, o dativo, logo, que teria o sentido de objeto indireto. O dativo, diretamente, ele pode funcionar de muitas formas. Ele pode ser locativo, dando a ideia de lugar, principalmente espacial temporal, e é sempre expresso por esse caso, que nós chamamos de dativo, e se chama dativo locativo, que quer dizer o caso em. Por exemplo, a expressão em arre, em rologos. Por exemplo, ego baptizo em ridate, tofus em escoitia fainem. Esses casos que nós acabamos de falar, eles podem estar diretamente ligados à ideia do dativo locativo. Então, a ideia do dativo, de modo mais simples, é diretamente ligar um objeto, indicar um objeto indireto. E no caso do acusativo, o objeto direto, trazendo a palavra apenas, trazendo a tradução apenas como palavra. Então, nesse caso, nós temos várias formas de identificar o dativo, como, por exemplo, a própria preposição pros
no sentido de junto de, em face de, que vai reger o caso acusativo. Mas o que eu quero, na verdade, que você preste atenção é nessa forma mais simples, que é apenas para terminação. Falando do caso da preposição prós, junto de, em face de, que rege o acusativo, você encontrou já numa palavra que nós já estamos acostumados em nossa leitura. Rologos em proston theon, roanthropos em proston prosten zoe. Então, em cada um desses casos, nós temos diretamente um caso ligado ao acusativo, ligado pela preposição pros. É o mesmo caso da preposição catar, no sentido de conforme, segundo, de acordo, que também costuma reger o caso acusativo, como na expressão kata ioanen, segundo João, ou kata ton didaskalon, segundo o mestre, por exemplo, segundo o ensino. Então, quando a gente olha dentro dessa perspectiva, a gente sabe mais tarde que nós vamos aprofundar essas questões dos casos e vai apresentar algumas complexidades. Mas eu gostaria, nesse momento, que você prestasse atenção somente nesse caso do os, do u, do ômega e do on, tá bom, pessoal? Então, o que você precisa guardar são essas terminações aqui. Os, u, ômega e on, e ligar que a palavra, quando termina em os, indica o caso nominativo, que pode estar relacionado com a ideia do sujeito. A terminação u liga o caso do genitivo, que pode estar ligado à possessão, e geralmente a preposição de é que traduz melhor. O caso do dativo, que a preposição em ajuda melhor a entender a sua função, mas se a palavra terminar aqui com essa terminação em ômega e outra subscrito, diretamente ela estará relacionada ao dativo que indica o objeto indireto. A mesma coisa você lembra do on, que vai indicar o acusativo. Então, essa mesma terminação que você está vendo aí, se você buscar lá na página de número 13 do seu material didático, você vai observar que eu coloquei pelo menos umas 20 palavras que você deve treinar para decorar esses casos. Eu coloquei a palavra adelfós, hamartolos, aner, antropos, apostolos, artós, didascalós, dulo, theós, kairos, cosmo, kyrios, laós, logos, nomos, oikos, uranós, oftalmos e filos, como palavras que você pode seguir esta mesma regra. Por exemplo, pegando um exemplo da página 13, o substantivo adelfós, irmão, caso, substantivo, função, tradução. Veja que eu vou manter a expressão adelf e vou apenas mudar as desiniência ou a terminação final. Assim, no caso, o substantivo adelfós. Olha só. Função, a de sujeito, tradução, irmão, a terminação os. No genitivo, adelfu. No dativo, adelfo. E no acusativo, adelfon. Percebeu que eu só mudei a terminação? Então, aquelas palavras que eu indiquei para vocês, ela indica diretamente a forma como você pode conjugar, transformar as palavras que eu acabei de ler para vocês, que estão na página 3, você pode transformá-lo em nominativo, em genitivo, em dativo ou em acusativo, mudando apenas as terminações. Então, mudando-se as terminações, você muda o caso gramatical de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, traduzindo como o irmão, do irmão, ao irmão
e vendo diretamente os casos. Eu vou pedir para você pegar as palavras da página de número 13, como a palavra artós, que é a palavra pão, que aparece 97 vezes, e treinar diretamente esse mesmo modelo que eu estou trabalhando aqui com vocês. Faça isso com a palavra laos, faça com a palavra nomos, oikos, porque todas elas se conjugam no modelo como está aí, tá bom? Pessoal, assim, no substantivo theos, tomando mais um exemplo da página de número 13. Como é que você vai treinar? Você vai treinar diretamente da forma como eu apresentei aqui para vocês. Ó. No genitivo, no nominativo, no genitivo, no dativo e no acusativo. Percebe que eu só mudo, de fato, essa terminação final que indica o caso. Do theos, que é o caso sujeito, que eu traduzo apenas como Deus, theu, da possessão de Deus, logos tu, perdão, estava aqui, o theu, no caso, que é a possessão de Deus, né? O dativo theó, que é o objeto indireto para Deus, e o acusativo theon, que é o objeto direto Deus. Então, você botando apenas essas terminações, você vai diretamente entender essas formas. Quando nós falamos sobre o caso, nós temos o caso das declinações, que em grego nós temos pelo menos 3 declinações, na qual as 2 primeiras declinações são chamadas de temáticas, porque apresentam uma vogal temática que se coloca entre o radical e as desinências de caso, formando, por exemplo, o tema da palavra. E a terceira, que é chamada de atemática, porque são desinências que ela acaba se juntando diretamente ao radical, ou seja, é o tema da palavra que é igual ao radical. Então, nós podemos ter diretamente nas declinações palavras em sua primeira declinação, com tema em alfa, por exemplo, com tema em eta, segunda declinação com tema em ômicron, por exemplo, e terceira declinação, que seria, portanto, uma atemática. E geralmente a terceira declinação são os casos que possuem radicais terminados em consoante ou vogal fechada, e é uma das mais complexa dessas declinações, porque elas sempre exigem diversas variações flexionais. Por exemplo, você tem que perceber essas diferenças morfológicas, mas não precisa se preocupar diretamente agora com elas, porque nós haveremos de estudar isso mais adiante, tá ok? Então, uma das coisas que você deveria lembrar, por exemplo, palavras da primeira declinação como terminado em alfa, né? A vogal é, com tema em alfa. Por exemplo, nós temos a expressão de uma frase que nós já falamos, escotia. Nós lemos a palavra, no caso do dativo, tofus em escotia fine. Por exemplo, escotia tem como ela é da primeira declinação em A, ela termina em alfa. Por exemplo, as palavras escotia, o que você tem? Você tem o radical Scott e tem a vogal temática alfa. Então, escotia. E ela não vai apresentar, assim, uma desinência de caso específico. Agora, na primeira declinação, terminado em eta, você viu quando eu falei do caso dativo, da expressão em arre, em rologos. A re, ela é, por exemplo, da primeira declinação, porque ela é terminada, a palavra, em eta. Está dando para entender? A terminação em alfa, escotia, a terminação em eta, arre. E ela tem, nesse caso, a vogal ar, que seria o radical, e mais o eta, que seria a sua vogal temática, que seria assim, arre.
E nesse caso teria uma desinência de caso, que seria o unir. Então, não é isso que eu quero ver agora. A segunda declinação são os substantivos cuja terminação prevalece a vogal ômicron. É o caso da palavra logos, que a gente tem discutido ela agora. Não é isso? O tema é em ômega. Então, em ômicron, perdão. Então, o que você tem? O radical log, que nós já observamos, e a vogal temática em ômicron. E você tem um caso diretamente da desiniência de caso, que é o S, que é logos. Não é isso? E você tem o caso da palavra da terceira declinação, que é diretamente a temática, como fotos. Fotos, ela não tem diretamente uma vogal temática, mas ela só tem uma desinência de caso que é os, mas a gente não precisa verificar isso. Se você prestou atenção no meu exemplo, você vai ver que essas diferenças morfológicas elas vão se estabelecendo a partir de um jogo de oposições em que cada uma dessas ausências demarca também será significativa, tá bom? Então, você deve, num primeiro momento, prestar bastante atenção especificamente nessas terminações que eu estou apresentando para vocês. As terminações os, o e on, que é a indicação do nominativo, genitivo, do dativo e do acusativo, e consequentemente do sujeito, da possessão, do objeto indireto e do objeto direto. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Eu vou deixar essa aula lá na nossa página lá da faculdade para você poder ouvir quantas vezes for necessária. E não esqueça de orar por nós, em nome de Jesus.